matéria-prima, quais os insumos, as embalagens, que máquinas, que equipamentos eu vou precisar, quantas pessoas eu vou ter que ter na produção, enfim, quais as necessidades. Tenho que tomar decisões sobre as necessidades de produção. A partir daí, preciso definir aonde eu vou produzir. Ou seja, eu preciso definir aonde eu vou localizar as fábricas, as instalações produtivas, para que eu possa produzir da maneira mais econômica possível. Vamos pegar o exemplo da nossa fábrica de água mineral lá, da nossa produtora de água mineral. É óbvio que uma empresa de água mineral tem que se instalar a sua capacidade produtiva lá junto da fonte de água. Não dá para eu pegar e instalar no centro de uma cidade porque eu não tenho como trazer a água em tubulações, o custo disso seria muito alto. Então eu localizo ela próximo da fonte de matéria-prima. Outras instalações eu instalo próximo do mercado. Ou em situações intermediárias entre o mercado consumidor e o mercado fornecedor de matéria-prima. Mas eu preciso definir aonde localizar. Uma outra questão importante é desenvolver dados de demanda. Significa que eu tenho que ter claro quando a demanda acontece, aonde ela acontece, aonde geograficamente está localizada a minha demanda. Porque isso vai me levar a uma outra questão importante. Eu vou ter que definir as minhas necessidades de armazenagem e de localização de depósitos. Ou seja, aonde eu vou armazenar os meus produtos acabados? Aonde eles estarão localizados, esses depósitos, para que eu possa atender os clientes o mais rapidamente possível, na hora que eles precisam. Então eu tenho que definir qual vai ser a minha capacidade de armazenagem, que tipo de estrutura de armazém eu preciso e aonde esses depósitos estarão localizados, em que local geográfico. Por quê? Porque isso vai levar a uma outra questão importante. Como eu vou transportar, ou seja, eu vou precisar determinar o modal de transporte, os veículos e quais as rotas, a roteirização para esses veículos. Modal de transporte significa um meio através do qual eu faço o transporte, ou seja, eu posso transportar de caminhão, eu posso transportar de trem, de navio, de avião, em dutos, são vários os modais de transporte. A partir do momento que eu defino o modal, por exemplo, eu defino que o modal é rodoviário, que tipo de caminhão? É uma carreta? É um truque? É um veículo urbano de carga? É uma caminhonete pequena? Que tipo de veículo que eu vou usar? E que rota que os meus veículos precisam fazer para entregar no lugar e na hora que o cliente precisa? Isso leva a uma outra questão, que é definir a programação de entrega. O que é essa programação de entrega? Muito simples. Os clientes têm necessidades que acontecem em momentos diferentes. E eles dizem para mim o seguinte: olha, eu quero que você me entregue água mineral, um garrafão de 20 litros a cada 4 dias. Outro cliente vai dizer assim: eu quero que você me entregue um garrafão de 20 litros a cada 2 dias. Por quê? Porque depende do volume de consumo dele, da velocidade com que ele consome. Então, a programação de entregas vai depender da demanda dos clientes e vai interferir, obviamente, na minha capacidade de produção, no meu roteiro. Quer dizer, cada uma dessas decisões se interrelaciona. E uma outra questão importante que eu tenho, é necessário analisar as necessidades de distribuição e estrutura organizacional para o canal. Ou seja, eu preciso analisar que tipo de estrutura que eu tenho que ter para gerenciar, para controlar, para suportar o canal de distribuição. Quais as necessidades de distribuição demandadas para a minha estrutura organizacional? Eu preciso definir claramente de que forma que isso vai acontecer. Eu preciso, só para dar um exemplo disso, de como que essas coisas acontecem, vou contar uma historinha, né? Durante um bom tempo da minha vida, eu gerenciei indústrias farmacêuticas e tinha uma determinada indústria, num determinado momento da minha vida, em que nós comercializávamos um produto que eu não sei dizer para vocês hoje quanto está o preço dele, mas o custo dele na época ficava entre 500 e 600 dólares, ou seja, de 1.000 a 1.200 dólares que a pessoa precisava gastar por mês. Por quê? Porque ela, cada 15 dias, tinha que tomar uma ampolinha de 10 ml, uma injeção que era uma ampola de 10 ml. Bom, claro que isso representa um custo elevado para o cliente,
Portanto, o que nós fazíamos? Em vez de vendermos para um distribuidor que ia vender para a farmácia vender para o cliente, ou seja, em vez de adotar um canal de nível 2, nós adotávamos um canal de nível 0. Mas esta era uma necessidade de distribuição. Se eu tenho essa necessidade de distribuição, que é fazer com que o cliente não sofra as consequências de uma estrutura, de um canal burro montado pela minha organização, que o cliente não está disposto a pagar por isso, eu tenho que ter uma estrutura organizacional que suporte esse canal. Ou seja, no nosso caso específico, nós tínhamos um sistema de 0800. O médico, quando prescrevia aquele medicamento para aquele paciente, já fornecia a ele o nosso telefone para que ele ligasse diretamente. A gente recebia o pedido, ele efetuava o pagamento e a gente mandava para ele, na época, meio que inaugurando os serviços de SEDEX do Correio, fazendo com que ele recebesse rapidamente e satisfizesse a sua necessidade. Uma outra decisão importante: eu preciso definir, eu preciso tomar decisões sobre os procedimentos de controle. Que tipo de controle que eu tenho que implantar para fazer funcionar o meu canal de distribuição? Ou seja, como é que eu controlo os estoques que estão dispersos pelo canal de distribuição? Como é que eu controlo os meus esforços de marketing nos canais de distribuição? Como é que eu controlo os tempos demandados por cada um dos elos do canal, seja o atacadista, seja um distribuidor, seja o varejista? As demandas de cada um deles são diferentes. Para isso eu tenho que ter controle. E uma outra decisão importante é como que eu vou implementar o planejamento. Ou seja, não adianta absolutamente nada eu ter pensado, respondido a todas aquelas perguntas, se eu não conseguir implementar efetivamente aquilo que foi planejado de uma maneira racional, de uma maneira inteligente. Bom, tudo isso passa e começa a partir de um momento importante: a análise da demanda de mercado. Ou seja, todas essas condições até aqui comentadas, elas me permitem que eu realize a análise da demanda de mercado. O que é isso? Isso significa que eu tenho que ver exatamente quanto o mercado demanda, quando que ele demanda, para que eu desenhe toda a minha estrutura organizacional, física, de gerenciamento, de controle, para poder atender a essa demanda. Tenho que ver aonde esta demanda está localizada. E isso tudo, todas estas análises vão permitir então que eu desenhe a minha logística de distribuição. Essencialmente, a logística de distribuição significa que eu tenho que pegar um produto acabado dentro da indústria e levá-lo até o cliente. E isso significa passar por uma estrutura, por uma lógica física. Vamos entender melhor esta lógica física a partir de um desenho que eu vou tentar explicar para vocês. Vocês vão acompanhando aí na tela. Nós temos aqui um fabricante. Este fabricante tem que montar uma estrutura de distribuição. Isso significa que ele tem que ver aonde estão localizados os seus clientes. E aí ele tem que decidir, por exemplo, se ele vai atender os clientes diretamente. Isto significa que ele tem um canal de nível 0, né? Ou se, dada a localização geográfica destes clientes, ele vai ter que instalar, por exemplo, um centro de distribuição, que ele vai fazer o quê? Ele vai transportar e armazenar os produtos acabados neste centro de distribuição, e deste centro de distribuição, então, ele atende os clientes que estão localizados naquela área geográfica. Pode ser que, numa outra situação, ele possa criar um centro de distribuição regional, que é um centro de distribuição com porte diferenciado, que pode até ser abastecido por um outro centro de distribuição, e deste centro de distribuição maior, ele atende os clientes que estão naquela área geográfica de abrangência daquele centro regional. Esta é
uma das questões fundamentais a ser decididas por a organização na hora que ela vai definir a sua logística de distribuição. Este C que está aqui, representando o cliente, obviamente, né? Mas não necessariamente estamos falando aqui do cliente final, do consumidor, do usuário. Cliente entendido aqui como todos os elementos do canal de distribuição, como, por exemplo, para um atacadista. Esse atacadista vai vender para um varejista, que por sua vez vai vender para o consumidor. Então, este cliente que está desenhado aqui pode ser qualquer um desses. A lógica aqui é de entendermos que a organização desenha os seus canais de distribuição e aí, a partir destes canais de distribuição, é que ela atende os seus clientes localizados em diferentes pontos geográficos do mercado. Muito bem. Se eu tenho uma estrutura de distribuição física, para que essa estrutura funcione bem, ou seja, para que a logística de distribuição ou distribuição física aconteça bem, é preciso que eu tome algumas decisões importantes. Uma delas chama-se seletividade de clientes. O que significa essa seletividade de clientes? Significa que eu não posso e não devo querer literalmente abraçar o mundo. Eu tenho que ter claro quais são as minhas limitações enquanto organização e definir quais os clientes que efetivamente eu posso e desejo atender. Por quê? Porque vem aí uma segunda questão, serviço ao cliente. Qual é o nível de serviço que eu pretendo oferecer ao cliente? Se eu selecionei quais são os clientes, quais são as áreas geográficas, que tipo de estrutura que eu vou ter, eu tenho que levar em consideração que esses clientes demandam um determinado nível de serviço, ou seja, eles desejam que eu ofereça a eles um serviço e este serviço se traduz em entregas, em pontualidade nas entregas, em entregas completas, em entrega com documentação completa. Então tudo isso tem que ser muito bem pensado. E aí eu preciso partir para uma outra coisa, que é o planejamento da entrega. Ou seja, como as minhas entregas vão acontecer.